Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos iniciando agora a nossa segunda aula de catecismo da Igreja Católica. É importante você considerar a importância desse curso. Todos os períodos da Igreja em que a Igreja cresceu, sempre houve um grande esforço catequético por parte da Igreja. Então a gente vê os grandes pastores, grandes bispos da Igreja, todos eles, quando quiseram ajudar a Igreja a crescer, fizeram um esforço catequético. Você vê, por exemplo, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, São Cirilo de Jerusalém, todos eles têm catequeses, todos eles se sentavam para explicar o catecismo para as pessoas. E é exatamente isso que nós queremos fazer neste curso, porque utilizamos um catecismo que, é evidente, não sai da cabeça do Padre Paulo Ricardo, mas é o grande catecismo da Igreja Católica, fruto do pontificado do Papa João Paulo II e do nosso atual Papa Bento XVI. Na aula passada, nós vimos o prólogo do catecismo. Começamos então com o capítulo 1. O capítulo 1, se você for olhar dentro do catecismo propriamente dito, né, ele inicia com o número 27. É importante você saber que a gente sempre fala aqui, quando falarmos os números, nunca se refere a uma página, né, mas sempre aos números do catecismo ou do compêndio da Igreja Católica. Estamos seguindo aqui com esses dois livros, né? Tem o catecismo, que está aqui, e o compêndio da Igreja Católica, que é um resumo desse catecismo, como nós já apresentamos na aula passada. Tá bom. Então, começa o primeiro capítulo com um título muito estranho, dizendo: o homem é capaz de Deus. O que é que isso quer dizer? Em latim, a palavra capaz se diz capax, com um X no final. O homem é capax Dei, homo capax Dei. Quer dizer isso, que o homem tem a capacidade, de alguma forma, de se comunicar com Deus. Por quê? Porque não é uma coisa óbvia que o homem possa ter esse relacionamento com Deus. Deus habita em luz inacessível, Ele é grande, infinito, e nós somos pequeninos, né, frágeis. Como é possível que a nossa mente, como é possível que o nosso coração seja capaz de conter o infinito? Então, só aí nós já vemos que existe uma grande dificuldade, né? Mas a Igreja crê que, de alguma forma, o homem é capaz de Deus. Não porque nós sejamos grandes e maravilhosos, nada disso, mas porque Deus nos fez para Ele, não é? Então, para abrir, digamos, esse capítulo do homem que é capaz de Deus, o compêndio usa uma citação de Santo Agostinho que está contida também no Catecismo da Igreja Católica, só que no Catecismo da Igreja Católica está no número 30. Né? Então, eu vou ler do Catecismo porque a citação é mais completa. São as frases iniciais de uma grande obra de Santo Agostinho, conhecidíssima no mundo inteiro, famosíssima ao longo dos séculos, são as Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho ele escreve esse livro das Confissões no estilo de oração, ou seja, ele vai dialogando com Deus, ele vai falando com Deus. Então, é a confissão propriamente dita. Ele não está falando com o confessor, ele não está falando com o leitor que está lendo, ele está falando com Deus. É um diálogo com Deus em que Santo Agostinho vai ali refletindo com o seu Senhor. E ele diz assim, logo nas primeiras frases: Vós sois grande, Senhor Deus, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder e a vossa sabedoria não tem medida. Então, a primeira coisa que ele faz, ele confessa a grandeza de Deus. E depois de confessar a grandeza de Deus, o que é que ele faz? Confessa a pequenez do homem, é claro. E ele diz assim: E o homem, pequena parcela da vossa criação, pretende louvar-vos, precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal,
traz em si o testemunho do seu pecado e de que resistis aos soberbos. Então veja só, Santo Agostinho fala da grandeza de Deus, fala da pequenez do homem. Não sei se você se lembra, na aula passada nós já vimos isto, essa grande tensão, essa diferença entre o homem e Deus. Agora, a pequenez do homem, Santo Agostinho a considera em dois sentidos. O primeiro sentido, você nota ali, pequena parcela da vossa criação. Ou seja, o homem é pequeno diante de Deus porque ele é criatura, enquanto Deus é criador. Mas existe uma outra razão pela qual o homem é pequenino diante de Deus, que é o pecado. Ele diz assim, traz em si o testemunho do seu pecado. Então, o que é que a gente vê? Que o homem é distante de Deus por duas razões. Primeiro, que ele é criatura e Deus é criador. Só isso já é uma distância infinita. Só que essa distância aumenta mais ainda pelo fato dele não somente ser criatura, mas ser criatura que pecou, que se afastou de Deus, que se tornou de alguma forma não amigo de Deus, perdeu a amizade com Deus. Agora, o que é que causa admiração em Santo Agostinho? Santo Agostinho é um grande psicólogo, poderíamos dizer. Ele observa atentamente os movimentos da alma humana, ele olha o que é que está acontecendo dentro do coração humano e ele diz assim, o homem pretende louvar-vos. Ele vê que existe no homem uma vontade de louvar a Deus. É por isso que ele continua, ele diz assim, a despeito de tudo, ou seja, apesar de tudo isso, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Ele repete a ideia. Vós mesmos o incitais a isto. Olha só, Agostinho está vendo que é o próprio Deus quem incita o homem. Não sei se você entende a palavra incitar, vamos usar um português mais popular. É Deus quem instiga, quem cutuca o homem, né? O coração do homem. Vós mesmo o incitais a isso, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor. Não sei se você já notou, quando a gente se põe a louvar a Deus, nós estamos fazendo algo para Deus, mas ao mesmo tempo que nós estamos fazendo algo para louvar a Deus, já estamos sendo recompensados porque sentimos um certo prazer em louvar a Deus. Não sei se você já teve essa experiência espiritual, Santo Agostinho teve, e ele está falando disso. Está dizendo, veja, Deus incita, instiga, né? Cutuca o nosso coração, dá no nosso coração essa vontade de louvar a Deus. A gente vai e louva a Deus, quando a gente louva, a gente nota que existe uma delícia nisso tudo, ou seja, existe um gozo espiritual, existe uma satisfação espiritual. Então, ele encontre suas delícias no vosso louvor. E agora vem a frase fundamental, importantíssima, que é a frase que está aqui também no compêndio. Porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa, enquanto não repousar em vós. Fomos feitos para Deus, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em Deus. Vamos parar um pouco para analisar isso dentro também do mundo e do imaginário de Santo Agostinho. Santo Agostinho, vocês sabem, ele não tinha uma visão de mundo como nós temos hoje. Na época de Santo Agostinho não tinha resistido ainda Isaac Newton, não se tinha descoberto a lei da gravidade. Na visão cosmológica de Santo Agostinho, havia o quê? Havia os elementos da natureza. Então, os 4 elementos eram o quê? A terra, a água, o ar e o fogo. Você imagine, então, que existiam 4 camadas diferentes. E o mundo, ele era criado da mistura dessas várias realidades. Não é? Então, por exemplo, se você pega uma pedra de chumbo, uma bala de chumbo,
pelota de chumbo e você joga na água, por que ela afunda? Na explicação dos antigos, é porque ela era feita muito mais de terra do que de água. Então, ela tende para o seu elemento original. Cada coisa tem um pondus, um peso, e esse peso tende para o seu elemento. Qual é o elemento do chumbo? É a terra. Então, por isso, vai lá para o fundo. Agora, se você, por exemplo, você mergulha e você solta bolhas de água pela sua boca, aquelas bolhas de água, não, bolhas de ar com a sua boca, né? O ar sobe. Por que ele sobe? Porque o ar tende para o seu elemento. Então, imagine o mundo em camadas, né? Terra, água, ar e fogo, e cada coisa tende para o seu elemento. Quando você queima um pedaço de papel, aquele papel, você nota que a fumaça sobe. Por quê? Porque aquilo é feito, na imaginação deles, de fogo. Então, tende a voltar para o fogo. E onde é que está o fogo? O fogo está lá em cima. Então, as estrelas são feitas de fogo. O céu, o sol é feito de fogo. Então, por isso, vai para lá para cima, né? Então, são os quatro elementos. Só que o homem tem uma alma. E a alma, ela é um elemento que não é terra, ela não é feita do elemento terra, nem do elemento água, nem do elemento ar, nem do elemento fogo. O homem, com a sua alma, é espiritual. Isso quer dizer que ele saiu diretamente de Deus. Deus, então, é o elemento da alma humana. Então, na visão de Santo Agostinho, existe no próprio espírito humano, existe uma tendência de voltar para o seu elemento, de onde ele saiu, que é Deus. Deus criou a alma espiritual no homem, e esta alma sente um anseio, uma saudade, um pondus, um peso, diria Agostinho, uma lei da gravidade, diríamos nós. Existe uma lei da gravidade que puxa a alma para Deus. A alma foi feita para Deus. Então, por isso, tendo essa visão de mundo, agora vamos ler de novo a frase. Senhor, nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Vamos ver o que está lá no latim original? No latim original está dizendo assim, que o nosso coração está inquieto. Cor inquietum. Inquieto quer dizer que ele não está em paz. Ele não encontrou o seu lugar. A quietude. Quando nós estivermos junto de Deus, nós vamos nos aquietar. Está entendendo isso? Nós vamos encontrar nele o repouso. Um pouco naquela ideia que Jesus dizia, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Onde é que está o nosso local de moradia? Onde que a gente, né, encontra essa quies, essa quietude, essa paz? Onde é que nós podemos descansar? Onde é que nós encontramos o nosso requies, né? Descanso em Deus. Ele é o lugar. É no peito do Pai que nós iremos um dia repousar a nossa cabeça. Vejam que visão maravilhosa. Partindo desse texto de Santo Agostinho, então a gente vê, não é, sob uma outra luz, aquele título do primeiro capítulo do Catecismo. O homem é capaz de Deus. Mas não porque nós tenhamos uma potência e sejamos capazes. É por isso que a palavra capaz aqui está entre aspas. Não é que o homem dê conta de chegar em Deus. Não é nada disso. Não é? Ou seja, não é uma espécie de torre de Babel, onde a gente vai construindo, andar, e depois, andar depois, para chegar
em Deus por nossos próprios esforços, nada disso. O homem é capaz de Deus porque o homem veio de Deus, no sentido que foi criado por Ele. E exatamente ele tende para esse elemento espiritual que é Deus. Essa visão de Santo Agostinho, que é baseada em toda uma visão cosmológica daquela época antiga, é claro, pode ser tomada ainda hoje por nós como uma metáfora. Não é? O que é uma metáfora? Metáfora é uma comparação. Né? Então, nós entendemos o que ele queria dizer. A linguagem de Santo Agostinho é sempre muito metafórica, muito poética, rica, é uma linguagem assim que faz vibrar o coração. Então, existe em nós um coração inquieto. Este coração foi feito para Deus, é por isso que nós somos capazes dele. Poderíamos dizer assim, Deus é infinito? Sim. E nós somos capazes desse infinito porque fomos feitos com um coração que tem uma sede infinita. Você vai dizer assim, mas tudo bem, bonito, poesia bonita, mas me prove isso. Bom, a gente consegue provar isso, sim. E não precisa você acreditar no Padre Paulo, não precisa você acreditar nem no catecismo. Basta você ser honesto e investigar seu próprio coração. Você ver que o seu coração não se aquieta com nada. Não é? Qualquer ateu é capaz de aceitar essa constatação. Que o homem é um animal, digamos assim, faltoso, né? Tem algo que falta. Enquanto os outros animais estão contentes, estão contentados com aquilo que lhes está ao redor, o homem está sempre inquieto, está sempre buscando algo mais. É por isso que, mesmo antes da gente falar de uma revelação de Deus, mesmo antes da gente falar da inspiração do Espírito Santo que vem nos profetas, não é? Deus que vai e escolhe Abraão, começa ali toda a história da revelação de Deus, escolhe Abraão, Isaac e Jacó, e depois a revelação da lei com Moisés, depois os profetas, depois o tempo do exílio da Babilônia, depois finalmente na plenitude dos tempos Jesus, depois os apóstolos e a igreja na sua caminhada de 2000 anos. Mesmo antes de nós falarmos desta revelação de Deus, ou seja, da intervenção de Deus que vem ao mundo e se revela, nós temos que, antes disso, falar do homem que, na sua própria natureza, tem esta inquietação que busca Deus. Nós podemos dizer que a busca de Deus é um fenômeno universal. É um fenômeno que é tão antigo quanto a humanidade. O homem é um ser religioso, diz o Catecismo no número 28. Não é? O homem tem essa realidade de ser religioso e nós vemos isso também. Os próprios cientistas concordam com isso, se forem honestos, né? Quando um arqueólogo, por exemplo, encontra uma ossada, quando ele encontra aquela ossada, ele vai lá medir o crânio, ver como é que ele faz para descobrir se aquela ossada é uma ossada de um homem ou é uma ossada de um macaco ou de uma espécie de macaco ainda primitiva, né? Como é que ele faz para descobrir isso? Ele olha se existem rituais de sepultamento, né? É isso que ele olha. Por quê? Porque se foi uma menina que foi enterrada com flores ao redor, bom, nenhum animal faz isso, então é um homem, né? Se foi um rapaz que foi enterrado com seu arco e com sua flecha, porque ele precisa daquele arco e daquela flecha para uma última caçada, ele sabe muito bem que aquilo lá é uma arma, que aquilo é um sinal de vida após a morte. Quando uma pessoa é enterrada com moedas nos olhos, sabe muito bem que nenhum animal faz isso, porque somente o ser humano enterra os seus mortos colocando moedas, porque ele tem que pagar um pedágio para uma viagem que ele fará. Vejam como
o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. Todos os animais morrem, mas os animais não sabem que vão morrer. O ser humano, ele morre e sabe que vai morrer. E, no entanto, não quer morrer. Não quer morrer, e não somente isso. Parece que no mundo inteiro, em todas as épocas e povos, o homem, de alguma forma, sabe, tem uma convicção de que ele não morrerá. É exatamente aí que nós vemos essa grandeza, né, do ser humano que se volta para Deus. Então, essa é a primeira coisa, né, que nós vemos. O número 2 do compêndio resume tudo isso que eu disse, né, com as seguintes palavras. É a pergunta número 2. Por que há no homem o desejo de Deus? O próprio Deus, ao criar o homem à própria imagem, inscreveu no coração dele o desejo de o ver. Ainda que esse desejo seja com frequência ignorado, Deus não cessa de atrair o homem para si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que procura sem descanso. Por natureza e por vocação, o homem é, portanto, um ser religioso, capaz de entrar em comunhão com Deus. Essa íntima e vital ligação com Deus confere ao homem a sua fundamental dignidade. Então vejam, aqui nós vemos que a dignidade do homem, o que faz com que o homem seja diferente dos animais, não é a sua potência, não é o fato de que nós somos capazes de produzir um rifle, uma arma que vai matar o outro animal, e nós somos mais do que ele, então nós podemos mais. Não. O que faz com que o homem seja mais do que os animais é o fato de que ele é chamado para Deus, chamado a participar da vida de Deus. Isto, o Concílio Vaticano II professa na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, número 19, no primeiro capítulo. Ele diz exatamente isto, que é aí que está a dignidade do homem. Por isso, também o Concílio Vaticano II nos coloca diante dessa realidade. Só que nós temos que constatar o seguinte, que com todo esse desejo que o homem tem, com toda essa vontade que o homem tem de alcançar Deus, mesmo assim o homem está marcado pelo pecado. E porque ele está marcado pelo pecado, o que é que acontece? Existe uma dificuldade, né? Aqui o compêndio fala de que o homem muitas vezes ignora isso. O homem tem uma dificuldade de encontrar Deus de verdade. O Catecismo diz assim no número 28. Em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado de múltiplas maneiras sua busca de Deus por meio de suas crenças e seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos e meditações. Então veja só, a igreja aqui no Catecismo está dando valor a essas crenças, não é? Ou seja, as religiões humanas, esses esforços que o homem faz para chegar até Deus através de orações, de sacrifícios, cultos, meditações, né? Esse esforço que os budistas fazem nas suas meditações, esse esforço que os animistas fazem quando oferecem os seus sacrifícios, esse esforço que os muçulmanos fazem quando fazem seus jejuns, etc. A igreja diz, olha, tudo isso é um esforço bom, não é? Porque afinal estão procurando Deus. É um esforço humano. Agora, o catecismo continua. Apesar das ambiguidades que podem comportar. Então, existem ambiguidades. A gente não pode dizer que tudo nessas religiões é bom. Existem erros crassos, horríveis. Existem erros, né, que nós não podemos aceitar nessas religiões. Mas nem por isso a igreja deixa de admitir que exatamente porque nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus, o fato de o homem buscar Deus é uma coisa positiva, uma coisa boa. Então essas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado um ser religioso. E coloca aqui o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, São Paulo,
não é? Pregando. E pregando ali para os gregos, dizendo, olha, vocês também buscam a Deus. Vocês estão aí reconhecendo, não é? São Paulo fez isso. Quando ele foi lá no Areópago de Atenas e encontrou o templo ao Deus desconhecido, não é? Então, ele partiu daquela religião primitiva deles lá e disse, vocês estão buscando Deus, não é? Então, é importante nós entendermos que existe o esforço, mas existem também as ambiguidades marcadas pelo pecado original, não é? Ele diz assim, o catecismo, no número 30, lá no meio do parágrafo, vou ler para vocês, ele diz: mas esta busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência e a retidão de sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar Deus. Então, veja só, não basta somente você dizer, eu busco Deus. Não, tem que haver um esforço de virtude. Nós teremos tempo para um pouco refletir sobre isso nas aulas seguintes, mas é importante acenar desde já que, infelizmente, o estado do homem não é o estado natural em que Deus o criou, né? Deus nos criou para Ele, Deus nos criou com sede dEle, etc., tudo isso. Mas, infelizmente, nós somos marcados pelo pecado original. E porque marcados pelo pecado original, nós terminamos nessa busca distorcendo as coisas e criando imagens de Deus que não são tão adequadas. Então, o catecismo está dizendo, é necessário que haja um coração reto. E onde está esse coração reto? Né? A grande tragédia é que nós não temos esse coração reto, mas Jesus tem o coração reto. Aí, quando nós chegarmos no cristianismo e começarmos a analisar, né, o centro da nossa fé, nós veremos como Jesus é verdadeiramente o homem capaz de Deus. O homem capaz de Deus como realmente Deus quis que o homem fosse capaz. Pois bem, isso é um pouco essa visão geral do número 1, do capítulo 1, né? O desejo de Deus. Se conclui com aquela citação de Santo Agostinho, que nós já refletimos longamente, e aqui nós temos a convicção de que está impresso no nosso coração esse desejo de Deus. O catecismo resume assim esta parte, os números 44 e 45. O homem é por natureza e por vocação um ser religioso, porque provém de Deus e para ele caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana se viver livremente sua relação com Deus. É interessante aqui nós lembrarmos isso. A incredulidade, não crer em Deus, não aceitar a fé em Jesus Cristo, não buscar a verdade, é algo contrário à natureza humana. O ateísmo é uma atitude contrária à natureza humana. A falta de fé é uma atitude contrária à natureza humana. É algo que é aberrante, é fora do ser humano como Deus o criou. Deus criou o homem crente. Deus criou o homem com fé, buscando a Ele. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra a sua felicidade. E aí vem uma outra citação de Santo Agostinho no livro das Confissões, no livro 10, diz assim: quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. A convicção de que essa vida é passageira e que estamos aqui somente nos preparando para uma vida verdadeira em Deus. Vamos fazer um pequeno intervalo, onde nós voltaremos já já, e neste intervalo você já se prepara para vermos o número 2 do nosso catecismo, que é as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Até já.